Boa noite, Rosane. Tudo bem, querida? O som tá saindo bom? A imagem tá boa? Ah, eu também estava ansiosa, esperando esse dia, né? Essa turma é maravilhosa. Boa noite, Tânia, tudo bem? Tânia Maria, né? Mara Cristina, boa noite também. Estava esperando esse dia, ansiosíssima pra gente voltar ao nosso estudo, né? Com essa turma maravilhosa, essa turma que emana uma energia muito boa. Temos ainda 5 minutinhos. Marco Aurélio, boa noite. Thelma Maria, boa noite. Rosana Oliveira, já falei. Thelma Maria de Fortaleza, viu, turma? Olha, Fortaleza, Ceará. Meus parabéns. E obrigada. Obrigada por estar aqui. Genesi dos Santos, obrigado, mas não desliguei o alarme. Genesi, você é do Rio? Tânia Maria de Souza, gratidão também. Priscila Ribeiro. Priscila Ribeiro Rezende, boa noite, querida, para você. Seja muito bem-vinda para esse nosso trabalho com Maria, né? Que já daqui a alguns poucos minutinhos já vai começar. Só para lembrar, para quem já tiver chegado, para colocar sua água para fluidificar, tá? É muito importante isso para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Boa noite, Rosana Oliveira. Eu já tô com o meu copinho aqui, ó, de água. Gente, minha filha deixou o cachorrinho dela aqui beber. O cachorro não para de comer meu pé? Meu Deus do céu, tomara que ele sossegue. Boa noite, Win Thomas. Boa noite, querida.
Faltam 2 minutinhos só para iniciar a aula. Norma Miranda, boa noite. Vamos já começar a elevar o nosso pensamento, né? A Deus, a Maria. Boa noite, Simone Barbosa, Priscila Pinheiro. E vamos elevar o nosso pensamento para a gente poder se conectar bem para esse trabalho, né? Com Maria Santíssima, um trabalho com Jesus, para que a gente possa estar bem sintonizados, para que a gente melhor possa atender e ajudar o plano espiritual a ajudar, né? Que a partir desse momento nós já estamos nesse banho de luz e os espíritos necessitam dessa luz, né? Que irradia para poder ajudar até o nosso entorno mesmo. As pessoas que estão no nosso entorno, que não sabemos, que estão necessitando muito. Bom, já são 20 horas e 30 minutos em ponto, então vamos dar início ao nosso trabalho da noite de hoje. Antes de começarmos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Maria Santíssima, pedindo, Senhora, que abençoe esse nosso trabalho, que os espíritos suicidas sejam todos atendidos dentro das suas necessidades, que eles sejam envolvidos na vibração de paz e amor, e que o estudo dessa noite, Senhor, seja para atender todas essas pessoas que têm pensamento suicida, que sofrem de depressão, que sofrem de distúrbio mental, para que seja irradiado de cada casa que nós estamos esse fluido, para que seja espargido para todos os lugares que assim se fizer necessário. Pedimos, Senhora, que me guie nessa noite colocando na minha boca todas as palavras, os pensamentos que melhor atenda e chega no coração dos outros. Graças a Deus. Bom, então estamos começando Olá, Gresque, tudo bom? Grupo Saint-Germain, Amo de Paixão. Tudo bom? Boa noite, Rose Santos, Elizabeth Amorim. E daqui para frente já vou me concentrar no que eu vou fazer, tá? Boa noite para todas as pessoas que estão chegando daqui para frente. Nós estamos continuando na aula 9, né? Que nós já entramos na segunda parte do livro e que dessa segunda parte a gente vai conhecer todos os departamentos. E o primeiro departamento que nós vamos conhecer é a torre. A torre de vigilância é a primeira parada, né? De Camilo e sua turma para a visitação de todos os departamentos. Gostaria de lembrar para colocarem suas águas para fluidificar. E o grupo de Camilo, amamos muito você, minha querida, muito gratidão por tudo. Eu também amo muito vocês, obrigada pelo carinho, pelo convite. E hoje nós vamos fazer só relembrar o que nós já passamos no mês passado, né? Que eu fiz um feedbackzinho desde o início do livro. E hoje nós estamos começando com a parte que Teócrito avisa que todos já estavam de alta, né, do hospital, que eles já não eram mais assim, não estavam mais acamados, né, já tinham feito os cursos, as cirurgias, e que eles estavam tendo alta daquele momento, né, e eles seriam convidados para visitar todos os departamentos do Instituto. E qual o objetivo de conhecer todos os departamentos do Instituto? Para que eles ficassem mais fortes e mais resistentes a lembranças antigas de sedução. Porque ali eles verão
todas as situações das quais eles ocorreram. E ele seria, porque quando a gente encarna, nós ficamos muito envolvidos na efervescência da vida material. Porque, na verdade, o termo certo é efervescência. Porque o homem esquece tudo que nós aprendemos no plano espiritual e abre a porta, larga e passa sem pensar duas vezes. E aí, vou botar o óculos porque eu não estou mais enxergando vocês. Olha só, parece uma bruxinha, né? E aí o Teócrito dá um roteiro de visitação. Primeiro seria o departamento de vigilância, né, onde tem a torre, que é o que nós vamos conhecer hoje. Depois o departamento hospitalares, passando por Hospital de Maria de Nazaré, isolamento e manicômio. E por último o departamento de reencarnação, com as suas várias sessões fantásticas, maravilhosas, que é essa sessão esse departamento de reencarnação. E eles saíram do hospital. No dia seguinte, Camilo e sua turma foram conduzidos para uma nova residência, um anexo que ficava do hospital, que é onde eles seriam hospedados depois de serem desligados do hospital, que eles chamavam de pavilhão indiano ou mansão das rosas. E Camilo e os demais estavam felizes, né? Felizes demais, esperançosos, porque já tinham tido altas, eles já poderiam estar num alojamento em vez de um hospital, eles já iam poder circular em vez de ficarem presos, né? Cerceados dentro do hospital, mas eles desconheciam a luta áspera que eles iam passar na reencarnação de reparação, porque a lei de Deus é de reparação e essa lei exige que todos os seus filhos reparem os enganos cometidos em suas existências. Mas Mário Sobral era o único que ele tinha consciência do seu erro, ele tinha consciência que não seria fácil, que não teria trégua, e ele se sentia um desgraçado mesmo, né? Deixa eu limpar isso aqui, que estava muito bom. Porque a consciência dele não permitia uma felicidade, porque ele não dava trégua ao remorso daquilo tudo que ele tinha feito. Porque ele estava o quê? Por que ele não conseguia se desvencilhar daquilo tudo? Porque ele estava preso no remorso, né? O remorso de ter abandonado a família, né? O compromisso dele, e de ter matado Eulina estrangulada. Mário Sobral, quando ele estrangulou a Eulina, ele dizia que ele tinha esquecido que ela também era filha de Deus, porque depois de tudo, de todos os ensinamentos, eles já tinham essa consciência de Deus, que antes eles não tinham, né? E ela viu que ele matou uma filha do pai, a filha de Deus. E essa lembrança de Mário não saía da cabeça dele, porque ele via Eulina abatida sobre o canapé, né? Torcendo-lhe o pescoço sobre as mãos e dando-lhe bofetadas até ela morrer. Então esse relato, e aí o remorso dele era tão grande que ele faz esse relato para Sobral, que ele falava que já há algum tempo ele já não sentia mais as mãos, que sentia as mãos dormentes e as áreas vazias, quer dizer, ele já não sentia mais o espaço da mão. É como se houvesse sido decepadas, já no plano espiritual. E aí Camilo aconselha ele para que ele vá procurar Teócrito, o irmão Teócrito, para contar todas essas angústias, essas aflições dele. E aí ele vai e procura, e o irmão Teócrito aconselha ele o seguinte: confiar na providência divina. Olha, isso serve para todos nós, hein? Todos. Inclusive para quem vos fala. Então ele aconselhou confiar na providência divina, oração constante, para que a gente não caia em tentação, né? E buscar sintonia com Maria de Nazaré, que é o que nós fazemos aqui. Nós uma vez por mês, eu até muitas vezes mais, pelo trabalho que graças a Deus eu tenho oportunidade de fazer, procurando o consolo, o amparo, a força, a fé, a sustentação nessa Mãe Santíssima. E qual seria essa consequência desse grupo de Camilo, né? O que seria acontecer nesse grupo que teria se suicidado? Camilo, por exemplo, ele iria mutilado, né? Ele já iria sem as mãos, e ele já estava sem as mãos já desde o plano espiritual. E por que ele estava já com as mãos, sem as mãos, desde o plano espiritual?
porque a mão dele ficou a serviço do crime. E Mário Sobral relata isso a Camilo, que ele não tinha mais as mãos, ele não sentia mais as mãos, ele não via mais as mãos. E aí pede um conselho a Mário Sobral, a Roberto Canaleiras, para que Mário Sobral pudesse se aliviar. E aí o Roberto, muito amoroso, muito querido, vira dar alguns conselhos para ele, né? E o primeiro foi: não temas uma encarnação de expiação. É uma encarnação difícil? É, né? Todos nós estamos numa encarnação de expiação. Nós sabemos que não é fácil. Porque se a gente não está na expiação, a gente está na regeneração. De qualquer forma, a gente está reparando. E não é fácil. Imagina uma encarnação de expiação para um suicida. E aí ele começa a acalentar Sobral dizendo o seguinte: que importa uma existência de 30, 60 anos de sacrifício, se através dela é que reconquistaremos a honra espiritual, a paz que nos falta, a consciência. Porque Sobral não tinha mais paz. Ele era o que tinha, ele foi o que ficou mais abalado, ele foi o que pediu primeiro para reencarnar, ele que ficou assim arrependidíssimo do que ele tinha feito. E o que o Roberto Canaleiras quis dizer com esse conselho para ele, né? Resignação através da justiça divina. É o que você vai encontrar. O que são esses 30, 60 anos numa vida expiatória, né? Tem a resignação através dessa justiça divina, né? E o que quer dizer justiça divina? É confiar em Deus em toda a sua plenitude e na sua paternal bondade. É confiar. Não temas essa expiação tão difícil, porque confia, porque nós só temos o que nós necessitamos para crescer. O Pai jamais nos abandonará nas asperidades do caminho reparador. Ele está estendendo a mão, ele já disse: estou aqui, filho, segure minha mão, que eu caminharei junto contigo. O Pai não condena, e sim ajuda o seu filho a se reerguer do abismo que ele mesmo se lançou. Não é verdade? O Pai não quer a morte do seu filho, ele só quer que ele se arrependa e repare os enganos cometidos. E o Mário Sobral pode ficar, e como ele se arrependeu, porque existia um questionamento de Mário falando que o Jerônimo não podia estar com eles, sendo ele um pai amoroso, um marido amantíssimo, aquela pessoa querida. E ele fala: como é que pode Jerônimo não poder estar conosco, estar afastado de nós no isolamento, porque o Jerônimo não teve essa prerrogativa, e eu estar aqui junto com meus amigos queridos? E aí o Canaleja responde: você pode ficar com seus amigos porque você se arrependeu. Enquanto Jerônimo, ele foi para o isolamento porque ele era inconformado, ele era rebelde, ele era indisciplinado. Ele não aceitou as leis, as regras aqui do hospital e da colônia de Maria de Nazaré. E por isso ele não teve permissão para ficar. E essa rebeldia, essa indisciplina e essa forma dele ficar inconformado levou ele à loucura quando ele quando ele foi visitar os parentes e viu o que viu. E o Deus, ele alimentar a nossa coragem e resignação, certo de que o nosso Pai, nós não estamos abandonados, né? Essa é a justiça divina. Não estamos abandonados. Nosso barco está o Pai, está Jesus, está Maria, estão todos lá junto conosco no nosso leme para nos levar pelas estradas tortuosas, pelos mares revoltos. Mas a gente tem que ter a certeza que nós estamos sendo atendidos. E isso me faz lembrar a passagem a parábola da ovelha perdida, né? Jesus conta que que toma conta das ovelhas, que esqueci o nome, o pastor, ele deixou todas as 99 ovelhas dele para ir buscar aquela que estava caída no aprismo. Porque Jesus falou: das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá, nem suicida se perderá. O que estava iniciando? E aí, depois de toda essa explicação, eles começam a iniciar a visitação pela torre de vigia. Carlos
e Roberto Canaleiras acompanharam o grupo o tempo inteiro. E qual era o objetivo dessa visita à torre? Né? Qual era o objetivo da torre? Porque eles iam conhecer toda a formatação dela. O objetivo dela era defender o posto avançado de vigilância, que era ali, né, contra as investidas nocivas de múltiplos gêneros. Que múltiplos gêneros é esse? De combater as piores invasões até emanadas mentais inferiores, que é muito perigosa, vinda do lado externo. E depois disso, algum tempo depois, chegou o veículo que ia levar todo esse grupo a conhecer a torre de vigia, né? E Camilo começa a contar. A torre de vigia desenhava-se como incrustada nas camadas acidentadas da cerração, trazendo a lembrança antiga fortaleza da Europa. Majestosa e sugestiva, infundiria respeito, se não pavor, aos transeúntes das vias do invisível que lhe desconhecesse a finalidade. E quem são esses transeúntes? São os espíritos que passavam por ali, são transeúntes por ali mesmo, com ou sem má intenção. Eram todos que passavam por ali. E Camilo continua. Estava situada em zona perigosa do astral inferior, rodeada de elementos nocivos e perturbadores. E aí eles entram nessa colônia, na torre, né? nesse departamento, e aí eles são apresentados ao padre Anselmo de Santa Maria, né? Eles foram apresentados e ele começou a dizer as dificuldades da torre e tudo mais. E aí ele começa dizendo, vou apresentar ele, né? O padre Anselmo, ele era diretor da torre de vigia, era um ex-sacerdote católico, ele era português e foi iniciado em tempos de ciência da Índia. E Camilo continua, sob sua orientação, serviam vários outros condiscípulos não iniciados, porém obedientes, laboriosos e disciplinados. E qual era a tarefa de todos esses condiscípulos que estavam lá na torre? Aos mais exaustivos labores, quais são as tarefas? Em regiões inferiores, serviços por eles próprios escolhidos voluntariamente como expiação. Então a gente vê um grupo de espíritos, um espírito já elevado, que escolheram aquele trabalho tão difícil. Eles eram obedientes, laboriosos e disciplinados, porque a disciplina antecede a caridade. E eles escolheram todo aquele trabalho como expiação. E quem eram então esses condiscípulos que escolheram, eles escolheram essa tarefa como expiação? Eles foram os padres que, pelos desmandos que lhe haviam tratado os interesses do Evangelho de Jesus quando na terra, investidos da alta dignidade de pastores da almas, e ao qual havia conspurgado com a mentira, a hipocrisia e as falsas e ardilosas interpretação. E isso me fez lembrar a parábola do servo inútil, né? A parábola do servo inútil, que no caso dele ainda seria pior, é aquele servo que realiza somente o que tem que fazer, né? É aquele que eu não fiz nada de bom, mas também não atrapalhei. Eu fiz tudo o que mandaram, mas nada além disso. E esses condiscípulos ainda iam piores. Eles seriam aqueles que tinham enterrado a moeda. Não só fez multiplicar, como eles não fizeram nada de bom, nada de produtivo. Além de não cumprir com aquilo que eles tinham que fazer, eles ainda não acrescentaram nada a mais do que eles deviam ter feito. E ainda enganaram em nome de Deus, que é muito pior, né? Enganaram a boa-fé, enganaram a religiosidade, a espiritualidade, enganaram de toda forma feia que podia fazer. E Jesus disse a esses, né, servos inúteis: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. É isso que Jesus quis dizer com essa passagem. Agora eles são voluntários do bem, porque eles já entenderam que eles estavam errados, eles já conseguiram ressarcir parte mas eles ainda se sentem culpados de terem usado o nome de Deus em vão. Eles são agora os trabalhadores do bem. Eles são agora aqueles discípulos que dispõem a servir sem pensar em recompensa. Agora eles são aqueles que veem todas as oportunidades de servir simplesmente como um extraordinário privilégio.
Porque a gente servir a Deus, a gente estar na seara de Jesus, é um extraordinário privilégio. É um extraordinário privilégio nós estarmos aqui fazendo esse trabalho tão grandioso, tão importante, junto com Maria, para os espíritos suicidas. E que, na verdade, esses condiscípulos, né, eles são o que agora? Eles são aqueles servos que vira para o Senhor e fala, como Paulo de Tarso, Senhor, o que queres que eu faça? Porque eles escolheram como expiação, porque eles ainda não se sentiam quitados com a lei de Deus, porque mesmo que Deus nos quite, mas se o nosso interior a gente não se sente quitado, a gente pede uma prova mais difícil para a gente se quitar. E era o que eles estavam fazendo. Pediram aquela prova como expiação, porque aquilo seria uma coisa muito difícil. Muito, muito difícil mesmo para eles poderem ficar em paz e ficar em dia com a lei de Deus. Porque a gente não pode esquecer, se é só um lembrete, que no mundo corporal nós somos testados o tempo inteiro, provados o tempo inteiro e avaliados o tempo inteiro. Avaliados, provados e testados na sexualidade, na posse dos bens, no uso do poder e na religiosidade. Nós somos testados o tempo inteiro. Não adianta a gente ficar socado dentro de uma casa espírita ou num templo religioso, se na hora da gente servir a gente não serve. Na hora de fazer o bem a gente não faz. A gente escuta a palestra e chega a ter muitos que não saem nem do portão da casa espírita e não sabem nem qual era o tema da palestra que foi dado. Uma vez uma aluna minha falou assim, nossa, a palestra quarta-feira estava ótima, maravilhosa. Eu falei, é mesmo, eu só assisto as palestras da quinta-feira. Qual era o tema? Não sabia. O que falou? Também não sei. Aí eu fiquei pensando, como é que pode achar uma palestra maravilhosa que não conseguiu guardar absolutamente nada, gente. Eu fiquei sinceramente impressionada com isso. Sabia, achou a palestra ótima, mas não sabia o tema, não sabia o assunto, não sabia nada que acontecia. E aí continua o programa da visita, né? Ficou acertado entre os canalejas e o padre Anselmo, cujo começo seria de imediato. E aí, enquanto eles caminhavam, seria exatamente naquele momento, o padre transmitia importantes informações a todos eles. Que a torre acumulava afazeres, como numa casa espírita, a carência de trabalhadores especializados, como numa casa espírita, todos os departamentos estão sobrecarregados, não sei o que isso me lembra, desdobrava-se em atividades múltiplas e atendia os casos tão variados quanto espinhosos. E agora eu sou do Cefas e a nossa casa voltou a funcionar de uma forma presencial em alguns trabalhos. E aí eu cheguei, né, porque a pandemia afastou todo mundo, né? E quando eu passei por essa parte, eu lembrei assim, nossa, lá nós somos meia dúzia de 3, fazendo trabalho de 1000 cada um, né? Então a gente vai ter que se desdobrar para dar conta, a gente vai ter que se desdobrar para atender aqueles necessitados que estão assim, que as pessoas já ficam batendo no portão, perguntando se já pode entrar. E no dia de tratamento espiritual, que o trabalho ainda não tinha começado, já tinha um grupo de pessoas que nós atendemos para o tratamento. Para você ver que estamos no momento de servir, estamos no momento de ajudar. E assim como as casas espíritas, né? Isso tudo acontece dentro de uma casa espírita mesmo, conforme eu falei. E aí agora nós vamos ver a descrição dos ambientes, né? Como é que os ambientes eram, como é que a torre funcionava e como é que ela era dividida. E aí começa, no pavimento mais alto havia um salão circular enorme, todo envidraçado, que se estendia por toda a circunferência da torre em gabinetes cheios de equipamentos. Era uma espécie de farol mesmo, né? Você vê que a torre tem aquele farol lá em cima, o farol mesmo. E aí ele apresenta 3 gabinetes. Todos os 3 gabinetes tinham salas de portas largas, envidraçada à prova de ruídos, deixando ver o que se passava no seu interior. A porta era vedada, ninguém entrava, eles não poderiam entrar, não permitia a entrada, e nem o som você escutava, nem de lá de fora, nem daqui de dentro. E o primeiro gabinete era o gabinete que tinha telescópios possantes,
para sondar a grande distância, uma espécie de raio-x, que eles viam absolutamente tudo nos mínimos detalhes. Eles eram capazes de visualizar os abismos dos espaços infinitos, o mundo invisível e a Terra, com nitidez. Olha só que telescópio poderoso do primeiro gabinete. O segundo gabinete já tinha telas luminosas, colossais e brilhantes, pareciam graciosas miniaturas e indicavam haver necessidade retardarem-se acontecimentos e cenas ocorridas a imensuráveis distâncias. Olha só. Que tipo de cenas e acontecimentos seriam esses que eles tinham que ver? Desenvolvimento de infusórios nos leitos abissais do oceano. Olha só, de coisa assim que estava ainda começando. Que era o que? Os protozoários, que pode desenvolver-se em infusão vegetal. A sequência de uma existência humana que se precisasse conhecer, as ações de um espírito em atividade no invisível nas camadas inferiores ou durante missões penosas, e as excursões pertinentes aos serviços assistenciais que esses espíritos que iam lá cuidar deles, lá no recolher, na verdade, né, os espíritos lá do Vale do Suicida, eles tinham que estar muito também observados e assistidos pela torre. E qual é o objetivo disso tudo? Permitir que o operador conhecesse no mínimo os detalhes de qualquer assunto, mas somente os casos verdadeiros e necessários. Não era para ficar bisbilhotando a vida de ninguém. E por que somente casos verdadeiros, né? Porque eles tinham mais o que fazer, eram espíritos ocupados, eles tinham muito trabalho, conforme o Padre Anselmo falou, era muito trabalho e pouco servidor. Então, quando a gente tem muito trabalho, a gente não consegue nem olhar para o lado e muito menos conversar e fazer nada, que era o caso deles. E o terceiro gabinete parecia uma oficina mecânica, onde os operários seriam eminentes vultos da ciência. Era o maior de todos, ocupando um andar inteiro. Era uma espécie de usina eletromagnética que permitia a ação de todos os aparelhos existentes na colônia. Todos eles funcionavam a partir dessa usina, que era onde fornecia toda a iluminação. E quem eram esses trabalhadores dessa usina, né? Eles eram operados por uma equipe cujos componentes podem estar em esferas superiores, mas prefere oferecer seu trabalho em turnos de 12 horas. E quando eu li isso daqui, esses trabalhadores que ficam no terceiro gabinete, né, espíritos de esferas superiores, e trabalhando 12 horas. Quantas pessoas trabalham 4 e já querem descansar, né? Ali eles trabalhavam 12 horas e eu me lembrei da parábola dos talentos. Que os que multiplicaram, quem recebeu 5 e quem recebeu 3, que conseguiram multiplicar seus talentos, são esses servidores dessas esferas que continuam nesse padrão dessa parábola de Jesus, multiplicando seus esforços, multiplicando seus talentos, multiplicando o seu desejo de servir a Deus, né? De servir no bem, de ajudar aqueles que estão numa situação ainda tão precária como são os suicidas. Porque na vida espiritual, quando você mais doa, é quando você mais tem, que é a riqueza espiritual. E são esses espíritos de escola, missionários do amor, técnicos especializados no gênero do serviço, são verdadeiros anjos da guarda dos infortunados que valem. Eles são os anjos da guarda daqueles suicidas que por inconsequência tiraram a vida por falta de coragem, por falta de fé, por falta de crença em Deus, por falta de desconhecimento de que a vida continua, né? E eles, que eu achei essa parte muito bonita, eles eram envolvidos em belos vestuários brancos, tão alvos que se diriam lucilantes. Olha que beleza. E como é que era esse vestuário deles? Ele era confeccionado através de matéria mental. Era feito através do pensamento. Porque tratava-se de um padrão vibratório altíssimo, né? E eles se esforçavam, olha só que humildade, eles se esforçavam por diminuí-lo num local incompatível com as suas verdadeiras expansões. Porque naquele local eles ainda estavam
restrito, tentando diminuir aquela luz que espargia deles. Porque toda aquela luz que irradiava deles era a vibração mental deles, né? Eles criavam aquilo tudo. E aí Padre Anselmo diz o seguinte: refazem-se aí das angústias suportadas no ambiente trevoso, onde heroicamente laboram em fervor do próximo, e retornam no dia imediato, fiéis ao dever que voluntariamente abraçaram. Olha só, voluntariamente abraçaram essa tarefa tão difícil que é estar naquele local. Imagina o esforço para um espírito de escola, para um espírito que consegue emanar aquela luminosidade dessa, tá dentro, vizinho do umbral, dentro de um vale do suicida, porque ali era tudo dentro, porque era tudo tipo bairro, mudou de bairro. Olha só, eles com a vibração que eles tinham, eles estarem naquele local com uma emanação tão baixa, tão pequena. E isso me fez lembrar, no livro Nosso Lar, quando André Luiz pergunta para a mãe, porque ele viu que a mãe morava em outra esfera, né, em esferas superiores, como é que era estar numa esfera superior. E ele fala para ela: mãe, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Olha só a ilusão dele, achar que uma esfera superior, você vai estar lá sentado numa nuvem, tocando harpa, né? E nós não estávamos falando de nenhuma pessoa ignorante. E a mãe de André Luiz responde: a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho e maior abnegação. E todo esse livro, meus amigos, meus irmãos, a gente tem que trazer para a gente. Nós temos possibilidades dentro da nossa pequenez, dentro da nossa mediocridade, dentro da nossa fé vacilante, a gente poder ser esse trabalhador de Jesus, a gente se oferecer para as tarefas, a gente estar à frente de situações difíceis, né? Tem muita gente desencarnando em hospitais, precisando de um passe, de uma prece, né? Mas ninguém vai, por causa da pandemia. Hoje desencarnou uma grande amiga minha, que até ofereço todas essas vibrações para ela, que ela seja muito bem recebida no plano espiritual, por Maria, pelo seu mentor, pelos seus guias. E não pude dar um passe nela. Eu dei um passe à distância, mas eu não pude segurar a mão dela e falar: confia que você vai, daqui a pouco toda essa dor vai passar. Ela morreu de câncer generalizado, com muitas dores e totalmente consciente. Então, nós precisamos atender esse grupo de pessoas que não tem alguém para segurar a mão, porque não pode, né? Vamos segurar a mão, então, de quem a gente pode, enquanto a gente pode. E André Luiz, e o padre lá continua falando. E o que eles fazem no seu momento de descanso, né? Porque ele disse que ele dividia as suas horas trabalhando e descansando, porque até espírito de escola tem que descansar. E aí eles falam: descansarão, se o desejarem, nos jardins do templo, nos elevados planos da colônia, se desejarem, ou se dedicarão aos outros afazeres que lhes sejam afetos, ou seja, tarefas mais que cale mais o coração, né? Que não seja tão rude, caso queira, né? Ou alcançarão as moradas que a que pertencem. E quando chegou nessa parte, me lembrei que não é fácil você sair de um espírito de escola, vai estar em esferas muito mais altas, concordam? Não é fácil sair dessa esfera mais alta para descer para essa esfera baixa, não. O espírito, ele tem que tirar, ele tem que adensar o perispírito ao ponto que ele consiga estar num local de vibrações tão rudes. Porque eles terão que colocar toda essa camada, revestir seu perispírito para que eles possam suportar aquele local de energia tão densa. E isso me fez lembrar também a mãe de André Luiz. Quando a mãe de André Luiz foi visitar André Luiz, ela precisou, antes de ver André Luiz, porque ela estava numa esfera superior à do Nosso Lar, ela precisou passar pelo Ministério da Comunicação,
e passar nos gabinetes transformatórios para poder adensar o seu perispírito para poder ficar tangível para André Luiz. Olha só que dificuldade um espírito numa esfera superior ir para uma esfera inferior, porque a gente costuma fantasiar muitas coisas, a gente acha que pode tudo, a gente acha que tudo é fácil, que tudo é agradável, que o espírito... A gente adora colocar as coisas mágicas, né? Mas as coisas não são mágicas. É difícil para um espírito. Eu me lembro quando a Dona Ivone falou, que uma vez, eu já até contei isso várias vezes, que ele levou a Ivone Pereira, Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra é um espírito de muita luz, né? Um espírito de escola. E ele levou ela para ela poder recolher as massas fluídicas de um espírito que tinha se jogado na frente de um trem. E aí ela perguntou para ele por que ele não fazia isso, sendo ele o Dr. Bezerra. E ele disse que para eu poder fazer esse trabalho, eu teria que adensar muito meu pé de espírito para poder fazer esse trabalho tão terra a terra. Então ele se utilizava dos espíritos nas vibrações mais terra a terra para poder fazer esse tipo de trabalho e levou a Dona Ivone para que fizesse. E ela só pôde ficar lá, gente, meio-dia. Ela não pôde ficar muito mais do que isso, não. Ela teve que adensar, ficar meio-dia. Quando acabou a visita dela de André Luiz, ela foi visitar o ministro a quem auxiliou ela chegar no nosso lar, que agora eu não me lembro o nome, e para retornar, ela teve que passar novamente, ela teve que fazer todo o trabalho inverso para retirar o revestimento que foi colocado no Ministério da Comunicação, nos gabinetes transformatórios, né? Através de aparelhos ou algum outro recurso utilizado que a gente não conhece, mas ela, na verdade, ela não conseguiu fazer essa retirada desse revestimento sozinho. Agora, eu acredito que esses espíritos de escola, isso aí sou eu, né, acreditando, que eu tracei um paralelo comparativo para ficar mais fácil para a gente entender, acredito que esses espíritos de escola, se forem muito mais elevados do que a mãe de André Luiz, que eu acredito que são, eles conseguiriam fazer sozinhos essa colocação desse revestimento, né, no perispírito, como a retirada deles sozinhos. E aí o Padre Anselmo continua. Esta fortaleza, a qual pertence a torre de vigia, com as demais torres, aquartela o regimento de milicianos e lanceiros especializados que fazem a sentinela e defesa da colônia. Olha só, né? E quem são esses milicianos, esses lanceiros que fazem, né? Quem são esses espíritos? São muitos espíritos que são discípulos da iniciação cristã popular a caminho da redenção. Alguns foram suicidas, né? Isso é bom também para ver que nós temos oportunidade de trabalhar na seara de Jesus na medida que a gente se arrependa e repare, né? Porque eles eram os lanceiros, né? Eles eram os milicianos que tomavam conta daquilo tudo. Outros saíram de negras impiedade. Além de suicidas, foram temíveis obsessores, que mais na frente nós vamos ver um caso de um obsessor gravíssimo, que essa história é belíssima, é quando Maria pede a Jesus para interceder por ele, porque ele ia ter uma encarnação compulsória, e aí ele pede, ela pede para ele interceder para que ele pudesse ter tempo de se arrepender no plano espiritual, para então ter uma encarnação sem ser compulsória. Esse capítulo, gente, é belíssimo. E muitos já voltaram das terríveis reencarnações expiatórias. Todos são tratados com muito amor e caridade. Então, esses são os lanceiros, esses são os milicianos. E o Padre Anselmo continua dizendo: além dos trabalhos que fazem parte na instrução que lhe é devida, todos estudam, aprendem com seus instrutores noções indispensáveis do amor, da justiça, do dever, do bem legítimo e habilitaram-se na moral cristã de Deus, no respeito devido ao Todo-Poderoso, até que tornem a reencarnação para os testemunhos decisivos. Porque todo mundo vai ter que reencarnar, linda.
Ali todo mundo ainda estava num processo de melhoramento. E não tem como a gente se melhorar, não tem como a gente reparar, não tem como a gente evoluir se não for através da reencarnação, se não for através da reparação, através de expiações de nossos enganos feitos no passado. Agora, para isso, você vê, era necessário que todos estudassem. Porque não tem como, tem gente que fala, ai, Serrana, mas eu já fiz todos os livros, já fiz não sei tantas vezes, o livro dos espíritos. Eu falei, então tá, você já fez todos esses estudos, né? Então agora vamos estudar de novo, né? Vamos estudar, vamos ver que agora a gente aprende tudo mesmo, né? Porque o livro da doutrina, gente, a gente tem que estudar o tempo inteiro para a gente poder interiorizar no nosso coração o bem legítimo dentro de nós. Nós não podemos perder essa oportunidade de sair daqui sem esse bem legítimo. E esse livro nos oferece essa oportunidade, esse estudo. Porque Dona Ivone mesmo Pereira falava, e eu gosto de repetir sempre, para gravar bem na mente. Médio que não estuda, acredita em qualquer coisa, inclusive em espíritos. É necessário que a gente estude, é necessário que a gente saiba fazer a diferença, é necessário que a gente trabalhe, porque a caridade é o amor em movimento, e é isso que o Pai espera de nós. E eles estavam ali preparando a reencarnação e aprendendo na prática, no plano espiritual, o que eles deveriam fazer enquanto encarnados. Olha que excelente oportunidade, gente, que estavam tendo. No plano espiritual eles estavam estudando, eles estavam trabalhando, eles estavam aprendendo a prática, na prática, no plano espiritual. Então, gente, acredito que a gente deve ter aprendido também na prática, no plano espiritual, muitas coisas que a gente veio aqui fazer na Terra. Inclusive esse nosso compromisso aqui. Sermos multiplicadores da doutrina de Jesus. Sermos aquele ceareiro, aquele servo fiel, aquele servo útil, né? Que não gasta o seu tempo em bobagem, em fofoca, ou em ilusões, ou em fantasias. Nós escolhemos a porta estreita, porque a porta estreita é a porta que nós devemos passar, porque é essa que nos leva à redenção. E Padre Anselmo continua dizendo, os batalhões de lanceiros hindus se dedicam voluntária e abnegadamente a serviço de modelo para os recém-arrependidos, fiscalizando-os e cooperando para a sua reabilitação. Então eles não estão ali se fazendo de santo. Eles estão fazendo para os recém-arrependidos como eles, falando assim, eu já tive na sua posição, eu já tive nessa sua condição. Porque a melhor forma da gente ajudar é estendendo a mão e se fazendo igual. Não é isso? Não é humilhando ninguém, não é se colocando acima de ninguém, não é excluindo aquele irmão que está precisando e colocar, não, porque é fácil. Não, eu tive já na sua posição e olha para mim como eu consegui. Se eu conseguir, você vai conseguir também. E isso nós podemos fazer com os nossos companheiros aqui encarnados. Ai, não consigo parar de fumar. Claro que consegue. Meu amigo, eu já fumei. Se eu conseguir parar de fumar, você consegue. Se eu conseguir parar de beber, você consegue. Se eu já deixei alguns vícios, você consegue também. Porque eu não tenho nada de melhor do que você. Eu sou exatamente igual a você, tendo esforço. Mas para isso é necessário que a gente se esforce. E quem são esses lanceiros hindus, né? Esses lanceiros que se servem de modelos, né? Para ajudar a cooperar na reabilitação daqueles irmãos seus. E eles são esses. Constituem o sustentáculo da ordem e da disciplina que mantém a paz entre os demais. Ou seja, eles estão ali para agregar eles. Ele não está ali para desagregar. Eles estão ali para manter a paz. São os que vinham, e eles são aqueles que vinham na frente da caravana do Vale do Suicida. Lembra? Que vinha aquela tropa de frente, entrando no vale e recolhendo as pessoas, recolhendo do lado de fora, levando até o Vale do Suicida. São esses lanceiros. Esses lanceiros que em algum momento de suas vidas já tiveram naquele momento também. E por que a vigilância era incansável e rigorosa e minuciosa? Por quê? E Padre Anselmo nos conta. Dada a zona de desordens em que se encontra situado nossa estância,
avizinhando-se da terra e desta recebendo seus múltiplos reflexos perturbadores. Olha só como nós atrapalhamos o plano espiritual com a nossa desordem íntima. Olha como nós aumentamos o trabalho no plano espiritual em função dos nossos maus pensamentos, das nossas más ações, nos nossos maus desejos, nos nossos vícios, nas nossas fantasias, nas nossas ilusões. Isso tudo vai subindo e chega no plano espiritual. E ele ainda continua falando das gargantas sinistras, onde se localiza o vale em que são aglomerados nossos futuros hóspedes. Ou seja, é para lá que eles iam, aquela tropa, para recolher todos aqueles pessoas perturbados, que seriam os futuros hóspedes, assim como Camilo e sua turma. E ele continua, das regiões inferiores, onde prolifera o elemento maldoso proveniente da sociedade terrena. Ou seja, nós temos que melhorar rápido. E das estradas por onde perambulam rondas endurecidas no mal, cuja preocupação é seduzir, bandeando para suas hostes espíritos incautos e inexperientes como vós. Ou seja, eles estavam falando com Camilo e seu grupo. Porque eles, quando foram recolhidos para dentro do Vale do Suicida, para ali eles ficarem até o momento que eles pudessem se depurar, aquilo já foi um primeiro atendimento, aquilo ali já foi uma misericórdia. Porque ali eles não seriam sequestrados e levados como escravos para espíritos trevosos, porque isso acontece muito, né? E ele continua, o Padre Anselmo. Tudo isso sem nomear as ondas malignas invisíveis de fluidos e emanações mentais que sobem da terra, engrossando-os do invisível inferior e as quais desta torre damos caça como os faríamos a micróbios endêmicos de peste. Olha só que coisa séria. Vocês prestaram atenção? Que coisa séria que ele nos falou. E havia uma vigilância constante no Vale do Suicida, através dos aparelhos, que é por isso que tinha todos aqueles aparelhos, que eles vinham e estávamos em ligação permanentemente com os sucessores desenrolados. Havia neles esses aparelhos que eles estavam constantemente vinculados ao vale para saber se já tinha alguém que já pudesse sair dali naquele momento. Porque sempre que um condenado tiver extinguido ou menos aliviado o carregamento de vital animalizado, como foi Camilo e sua turma, né? Quando aquele fluido todo, quando eles começaram a ficar cansados, que eles já não tinham força mais para nada, eles eram sinceramente arrependidos ou não, que no caso do grupo de Camilo ninguém se arrependeu, eles estavam realmente com ausência de fluido. Eles avisaram o serviço de socorro de vigilância, o qual partirá imediatamente ao seu encontro, trazendo-os para a guarda da legião. Então, esse grupo de espíritos que iam para lá, eles iam avisando quem já estava bom para ser recolhido, avisava o pronto-socorro, e esse grupo, com esses microscópios maravilhosos, possantes, que enxergavam absolutamente tudo, inclusive no mais cantinho da caverna, no Vale do Suicida. Quem já podia estar saindo dali, e era por isso que chegava a caravana falando, abrigo 48, não sei o que lá, 29, Camilo Castelo Branco e outros, vai citando, vai chamando o nome de todos que já poderiam ser recolhidos do vale. E eles têm total controle do Vale do Suicida. E como será a encarnação de um suicida? Com anomalias, com certeza. Não tem como ser muito diferente. Quais anomalias? Você pode vir surdo, você pode vir cadeirante, você pode vir cego, pode vir deformado, né? Pode vir com idiotia, você pode vir deficiente mental, você pode vir com uma infinidade de anomalia, né? Com uma atividade que nós chamamos de grupo especial hoje em dia, né? E são espíritos que a gente tem que abraçar e tem que cuidar bastante e rezar muito toda vez que a gente passar, porque eles já estão no processo de reparação. Porque eles, o que lhes sucede é um efeito natural da causa por eles mesmos próprios criados. Como Camilo, Sobral vai vir sem as mãos,
não é verdade? Eles causaram esse efeito. E esse efeito vai ter uma causa. Porque a lei é de causa e efeito, de ação e reação. E somente as pessoas que se suicidam têm essas anomalias, gente. Todas as pessoas que a gente olharem no meio da rua, essa pessoa é suicida? É assim que funciona? Não, né? Tem um caso, porque cada caso é um caso. E tem um caso que eu gostaria de trazer para vocês, que é a história de Adolfo, do livro Deficiente Mental Porque Fui Um. Esse livro é maravilhoso, traz uma infinidade de histórias de espíritos com deficiência mental e explicando o porquê que teve a doença, a deficiência mental. No caso da história que eu vou trazer aqui de Adolfo, desse livro Deficiente Mental Porque Fui Um, ele veio com uma deficiência de síndrome de Down. Ele veio todo sequelado. Ele tinha sequela na visão, na audição, na fala. Ele não andava, todo o corpo dele era comprometido, os dentes deles eles nasceram todos tortos. E ele teve uma grande felicidade, que ele veio numa família que foi escolhida já no plano espiritual, né? O pai dele recebeu ele como filho, e a mãe no último momento não quis saber dele, e aí veio uma mãe abnegada e um espírito amigo, que era a irmã dele, que ele teve aquele ambiente amoroso. Olha só, um suicida, né? Suicida não, um espírito com comprometimento. Tô contando a história de Adolfo, que ele não era um suicida. E ele veio com todos esses comprometimentos, auditivo, físico, mental, e quando perguntava qual era o nome dele, ele falava Adolfo. Eu parei e vou continuar agora, né? Então, quando ele falava Adolfo, a irmã dele ria muito feliz da vida e falava, não, o nome dele é lindo, o nome dele é Adolfo. E ele se arrastava pelo chão, ele se machucava todo, que essa era a única forma que ele tinha de se locomover. Ou seja, um espírito com todos os comprometimentos. Por quê? Porque isso aconteceu. Nasceu na encarnação anterior, ele nasceu numa família de posse, teve bons estudos, conheceu uma pessoa do nível social dele, se casou, e numa altura X da vida, ele foi convidado para ir para a guerra. Ele foi como um médico de guerra. E chegou lá, o Adolfo encontrou Ralph e eram 3, Ralph, Adolfo e Franklin. E aí eles se encontraram, e quando se encontraram, eles foram para lá para fazer o quê? Curar a doença dos soldados de sua pátria, e o inimigo eles cuidariam também. Só que os 3 combinaram que eles não iam cuidar dos inimigos. Nos inimigos eles iam fazer experimentos, e esses experimentos eram uma tortura cruel até levar aquele grupo de soldados atingidos, feridos, à morte. E até que um dia veio uma bomba, explodiu, todos morreram, e Adolfo chegou no plano espiritual com um comprometimento enorme, porque o remorso dele era tão grande que a única forma que ele tinha de se melhorar no plano espiritual, ele não conseguia progredir em função do remorso. Você vê que o remorso é uma coisa ruim que nos aprisiona, nos atrapalha a existência. Se a gente errou, a gente tem que levantar a cabeça e vou consertar e vou fazer melhor. Mas não senta no puff do remorso não, que você se afunda. E aí, aquele remorso teve um impacto tão grande no cérebro dele, que só tinha condições dele, naquele impacto que ele causou a ele, a encarnação. E ele veio com todos aqueles comprometimentos. E teve o Ralph, e aí quando ele está no plano espiritual já prestes para encarnar, ele pergunta como é que está o Ralph e o Franklin, né? E aí ele fala, vamos lá que eu vou levar você para ver. E quando ele chega na frente do Ralph, ele viu que Ralph, ele era um médico de guerra. E quando chegou, ele encontrou uma enfermeira perguntando, mas doutor, o que você faz aqui nesse lugar, nesse fim de mundo, um homem bonito e culto? E ele fala, alguma coisa me diz, e eu me comprometi antes de vir, que eu seria um médico de guerra para tirar dores dos meus pacientes. Então, olha a diferença do Ralph para ele. Ele não sentou no remorso, ele aproveitou a oportunidade no plano espiritual para se melhorar, para crescer e para então descer e partir daquele ponto que ele tinha parado. Ou seja, tirar as dores do paciente.
E eles, quando chegam perto de Franklin, eles encontram o Franklin totalmente atordoado na rua. Ele era servidor público, né? Trabalhava numa empresa. E ele, desesperado, detestava o que fazia. E a agonia dele era tão... E ele ainda não tinha tido consciência, ele ainda não tinha se atinado da existência dele. E ele, há poucos meses, teria um câncer muito agressivo naquela sua encarnação. Então, nós vemos 3 tipos de resultado, né? O Franklin, que no remorso, ele se aprisionou e sequelou a mente dele. O Ralph, que aproveitou a oportunidade do seu engano, não sentou no puff do remorso e desceu e continuou a encarnação dele. E o outro, que aquela encarnação ainda estava toda perdida porque ele não tinha dado conta dele mesmo. Então, todas as pessoas que a gente vir na rua com comprometimento mental, físico, motor, que está cego, está surdo, necessariamente foi um suicida. Por isso que eu estou cantando isso. Mas aquele grupo de espíritos merece nosso carinho, nosso apoio? Com certeza. É um espírito que a gente precisa ajudar com prece, com ternura, com dedicação. Se for familiar, então a gente tem uma oportunidade melhor. Se for um estranho, a gente passa e reza. Porque a oração é um bálsamo no coração do espírito. E aí, continuando, o Padre Anselmo diz o seguinte: organizamos expedições de missionários voluntários que até seu inferno desçam a fim de encaminhá-los para essa instituição onde são asilados e devidamente orientados para o respeito a Deus, né? Que é um desses, nós vamos ver num capítulo mais para frente. Mas todos esses espíritos eram resgatados assim que localizados, né? A gente localizou ele lá naquelas furnas, entranhados, numa condição crítica, numa condição medonha. Era assim, agora já localizamos, vamos descer e vamos resgatar? Não, gente. Tudo tem que ter um planejamento, até no plano espiritual. Por isso que a disciplina antecede a caridade. Se eles pegassem a caravana e fossem lá, não ia dar certo. Por quê? Porque era necessário traçar um plano de resgate, um programa definido e bem delineado para que pudessem resgatar eles. Que isso sirva para a gente também. A gente tem que ter um plano, tem que ter uma sequência, tem que ter uma organização, tem que ter de disciplina, porque eles teriam que ter negociação para pegar aqueles espíritos, empenho, truques. Não entendi o que ele quis dizer com truques, não sei se uma forma de ludibriar. Batalhas ríspidas, mas com toda paciência e tolerância. Olha só, batalhas ríspidas, empenho, negociação, tudo isso com o quê? Amorosidade. Tudo isso com carinho. Tudo isso para recolher aquele espírito que estava entrevado lá no final daquelas cavernas, que não tinha condições de ser resgatado se não houvesse uma negociação. E após lutas inimagináveis, arrecadam os sofredores que, no tempo devido, se encaminharão para o local conveniente, geralmente para o manicômio, pois saem enlouquecidos com efeitos de teias obsessoras em que se deixaram enredar. Então, eles são arrancados das mãos dos obsessores. E para serem arrancados da mão dos obsessores, não é uma situação fácil, conforme eu tinha que negociar com o obsessor. Olha que tarefa difícil. Se essa tarefa a gente não tem que ter abnegação, a gente tem que ter amor, a gente tem que estar com o evangelho assim todo dentro da mente, para a gente não vacilar um momento sequer. E isso ficaria só no plano espiritual? Não, gente. Isso tudo serve pra gente aqui. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão envolvidos nas drogas, que estão envolvidos em aberrações que não vale nem a pena contar? Essas pessoas são as pessoas que a gente tem que tirar como se fosse da mão dos obsessores. Quantos espíritos que estão enterrados nas drogas, que eles são levados ao suicídio porque não aguentar mais viver naquela situação. Quantos espíritos depressivos, que esses espíritos depressivos, a depressão leva eles a um grau de suicídio, porque tem um monte de espíritos credores ali do lado, que só precisaria da nossa ajuda,
da nossa conversa, de convidar para assistir uma palestra, de convidar para dar uma caminhada na praia. Gente, nós somos ceareiros de Jesus. Nós somos os trabalhadores de bem. Nós somos os trabalhadores de última hora. Nós estamos aqui para ajudar. Nós somos os ceareiros. Deus ajuda o homem através do próprio homem. E nós temos a oportunidade da Casa Espírita, que nos dá uma sustentação para diversos trabalhos, que para fazer sozinho seria difícil. Mas quantas pessoas estão jogadas dentro da nossa família, precisando de ajuda, precisando de auxílio, precisando de uma conversa, precisando de um beijo ou de um abraço. Às vezes, muitas vezes, é só a gente dizer, não se sinta só, eu estou contigo. As coisas estão difíceis, mas vão melhorar. Não é isso? Isso não é uma forma da gente arrancar a pessoa daquele estado que eles se encontram? Nós não podemos ser esses ceareiros? Querida, tá difícil para todo mundo. Vai passar, claro que vai passar, tudo passa. Emmanuel já disse que passa. Maria disse para um transeunte que passaria, que tudo passa. Ou passa porque a situação passou, ou passa porque a gente se acostumou, mas passa. Olha que felicidade a gente conseguir tirar uma pessoa das drogas. Olha que felicidade a gente conseguir ter uma pessoa que a gente possa acalentar o coração e a pessoa se reerguer e no dia seguinte dizer, hoje eu estou melhor. Nossa, como aquela sua conversa melhorou o meu dia. Eu estava me sentindo tão infeliz, tão triste. Nossa, como aquele sorriso, só você passar por mim e dizer como você tá bonita ou tá bonito. Nossa, como aquilo elevou o meu bom ânimo, como elevou a minha estima. E nós podemos fazer isso. Nós podemos ser gentis dentro de um mercado, dentro de uma farmácia. Podemos ser gentis pagando uma dúzia de ovos para alguém. As pessoas estão com muita fome. As pessoas estão precisando de ajuda, as pessoas estão muito desesperançadas, as pessoas precisam dos ceareiros de Jesus, que somos nós mesmos. Nós somos essa pessoa que Jesus mandou estender a mão e ajudar aquele próximo, sem perguntar qual é a religião, sem perguntar o que tem, quem é, o que fez, sem julgamento. Porque como nós já erramos também nessa encarnação, sem contar nas outras, que graças a Deus não temos a lembrança. Mas que muitas vezes as situações que nos acontecem nessa, nós podemos mais ou menos avaliar o que nós fomos numa outra existência. Vamos ajudar. O convite hoje é de serviço. Hoje nós estamos passando pela torre de vigilância. O serviço que esses ceareiros fazem são serviços considerado de elementos perigosos e indesejáveis, não é isso? Porque eles se enfiam lá naquelas furnas mesmo. Nós nem fazemos isso. A gente só ajuda e aquele que está no nosso entorno, a gente não vai nem muito longe. Eu vou contar uma história para você, deixa eu ver se tem tempo. Tem. Na casa em que eu trabalho, nós temos uma casa em Campo Grande. E nessa casa é para justamente atender... porque nós somos franciscanos, né? A minha casa é Francisco de Assis, então eu sou franciscana. E o franciscano, ele vai onde tem o necessitado. O franciscano, ele vai onde precisa ter ajuda. Porque a gente ajudar as pessoas que estão na nossa esquina, tem um monte de gente que pode também fazer isso. E aí a casa, graças a Deus, até por orientação do Dr. Bezerra, nós temos uma casa lá em Campo Grande que atende a todo esse grupo de pessoas. E a dirigente da nossa casa tem uma filha que é maravilhosa, que é evangélica. E sabe quem trabalha com a gente? Ela. Como ela nos ajuda, como ela toma conta dessa casa. Como quando eu cheguei lá, gente, eu arrepiava até as bochechas. E de lá, ela nos levou, que foi o nosso grupo aqui do Cefas, para visitar uma casa, que é da igreja dela, de reabilitação de drogados masculinos. Gente, eu fiquei impressionada com a vibração daquele local. Eu fiquei impressionada com a organização deles. Tudo limpo, tudo. Olha, no chiqueiro não tinha fezes, para vocês terem uma noção. O galinheiro você podia sentar e comer ali dentro, de tão limpinho que era.
As grades, as cercas, tu via que as madeiras eram todas de caixotes, mas tudo arrumadinho, tudo bem construído. Conversamos com eles, o que eles sabem de evangelho é uma coisa absurda. E eles se sentem felizes de estarem ali dentro, porque ali eles estão protegidos, eles estão amparados. E um deles me disse: minha irmã, eu fui resgatado pela mão de Deus, através de um irmão daqui de dentro. E é isso que nós temos que fazer, resgatar. Todos eles de calça comprida e manga comprida, para ninguém ver as sequelas e as marcas em seus corpos, né? Das seringas e de tudo mais. Tudo muito bem organizado, todo o trabalho era dividido, cada um lavando a sua roupa, que nós fomos num dia de domingo, e domingo era dia de lavar roupa. Então todos lavando a sua roupa, cada um cuidando do que era seu. E olha só que coisa maravilhosa, uma igreja evangélica. Precisamos dar títulos às coisas? Não. Precisamos só ter a iniciativa de ajudar. Temos só que ter a iniciativa de chegar no local daquelas pessoas que precisam. É só ter disposição de ajudar e de colaborar. E é isso que nós precisamos fazer. Nesse momento, nós não podemos mais perder o nosso tempo. Nós não podemos mais ficar sentado à beira do caminho reclamando que o meu cabelo não é do jeito que eu queria. Ou que meu dedinho é torto. Ou que eu queria ser mais magro, mais gorda. Não dá mais tempo para isso não, gente. O tempo urge. Nós estamos na virada da regeneração. Muitas pessoas precisam da gente, como nós precisamos de muitas outras pessoas. Desculpa esse, entre aspas, longo que eu fiz aqui. Bom, já nem sei mais o que eu estava falando aqui. Bom, voltando aqui. Por que a vigilância retém os obsessores que também são suicidas? Eles não possuem afinidades para nenhum outro plano melhor do que esse. Então, eles tinham que ficar ali mesmo, né? A vibração deles era tão ruim, que só ali que dava para encaixar eles. Não dava para encaixar esse grupo, por exemplo, na colônia Nosso Lar, né? Não é o perfil da colônia. Cada colônia tem o seu perfil. E eles são considerados elementos perigosos e indesejáveis em qualquer lugar que eles chegariam. Mantemo-los sob severa custódia, procurando, tanto quanto possível, ministrar-lhes forças e meios para se reeducarem e reabilitarem. Olha que tarefa difícil! A instrução deles limita-se a pequenos aprendizados em torno de si e de si mesmo, noção das leis de fraternidades expostas no Evangelho do Senhor. Olha só, o melhoramento dele, eles se limitariam àquela pequena aprendizagem com ele mesmo. Eles não estavam nem em condição de doar nada. Eles estavam em condição só de aprender para saber como é que eles iam fazer para se melhorar. E esse caso que nós vamos ver na frente, gente, esse caso é belíssimo. Não vou dar nenhum spoiler para deixar vocês bem curiosos mesmo. E aí Camilo continua. Seguiu-se curto silêncio. Estávamos suspensos, surpresos, com o inesperado da exposição que nos faziam. Olha que aprendizado para esse grupo de Camilo, não é verdade? Eles saíram do hospital felizes da vida, não tá tudo bem agora, não tô mais trancado, agora eu posso passear com vigilância, mas posso. E aí eles começaram a fazer a visita, que isso fazia parte para que eles pudessem se melhorar, para eles verem o que acontecia realmente, para tirar o dourado daquela pílula que muitos deles tinham colocado, e que o único que estava com os olhos sem as vendas era realmente o Sobral. Não foi isso que aconteceu? E o padre Anselmo disse o seguinte: sim, meu filho, assim é que fatalmente teria de acontecer, pois o propósito nazareno afirmou que o bom pastor deixa o rebanho obediente, amparando em seu redil, e parte em busca da ovelha transviada. Só descansa após de reconduzi-la, salvando dos perigos que a cercavam. Nós não somos essas ovelhas perdidas.
Nós não somos essas ovelhas que já fizeram tantas coisas e que nós temos agora a grande oportunidade de refazer esse caminho. Assim são os suicidas. E nós precisamos refazer os nossos caminhos, assim como os suicidas também. Desses caminhos de engano, desses caminhos de ilusões, de fascinação, desse caminho que nós ficamos procurando aquela felicidade absoluta. A felicidade, gente, é tirar a fome de uma pessoa. É tirar aquela dor no estômago. Uma vez uma mãe conversou comigo, que eu cheguei em casa, senti até vergonha de estar com fome. Que ela dizia, minha filha, a fome dói. Dói e maltrata o corpo. E ela tinha 3 filhos. E nesse dia eu estava fazendo um estudo, uma palestra, porque nós temos o grupo da comunidade, e um dos 3 filhos dela caiu da cadeira de fome. E aí eu me assustei e ela pegou ele no colo. Não se incomode não, esse é o mais fraquinho. Esse só aguenta ficar bem só 24 horas sem comer. Gente, eu nunca mais esqueço essa cena da minha vida. Parei a palestra, peguei a Magda, vamos arranjar comida para esse povo. E aí a Magda fez a cesta básica e deu sopa, aí a gente acolheu da forma que podia acolher. Imagina uma mãe falar isso, a dor dói no corpo, a fome dói, né? E ele encerra com a seguinte frase: e acrescentou para a justiça e glória dos nossos esforços em cooperar com ele. Das ovelhas do meu pai, que me confiou, nenhuma se perderá. Não estamos abandonados, meus irmãos, à deriva. Não estamos soltos nesse planeta difícil que nós estamos vivendo, com um monte de limitações, com doenças, agora não tem, com a beira do colapso por não ter água, não teremos luz, muita gente passando fome, muita gente passando necessidade. A casa espírita, os templos de orações precisam da gente, precisa da gente para se manter, porque Emmanuel, o livro, a obra Dinheiro, é fantástica essa obra, que Emmanuel diz que o dinheiro é neutro. E é neutro mesmo, porque ele é neutro, porque uma casa espírita não sobrevive sem doações, não sobrevive sem comprar remédio para as crianças que precisam, roupa, cesta básica. E nós somos essas pessoas que vamos fazer essas doações, porque de 2 pedaços de pães a gente pode doar 1, né? A gente tira a roupa de dentro do armário, doa, manda para bazar, manda para tudo, que a gente olha e o guarda-roupa está pilhado de roupa de novo. Nós podemos ajudar mais, nós podemos fazer mais, nós podemos socorrer mais, nós podemos ser esses servos, iguais a esses servos da torre. Temos o cabidal deles? Não, eles são os espíritos de escola, eles estão muito além da gente. Mas nós um dia chegaremos lá. E a gente não aprende a fazer se não for fazendo. A gente não aprende a ajudar se não for ajudando. Não é verdade? A gente não aprende a colaborar se for colaborando. A gente tem que aprender fazendo. Nós estamos aqui para fazer como Jesus fez aqui quando ele esteve no planeta. Servir. Nós estamos aqui para servir ao nosso próximo. Porque quem não serve para servir não serve para nada. E quem tem a mente vazia porque não tem nada para fazer, fica inventando moda e achando a vida um inferno, uma tristeza enorme, e não sente mais necessidade de ficar aqui numa vida tão sem cor. Então eu convido a todos vocês, as tarefas, as casas já estão reabrindo, as tarefas vão ser muitas, porque os servidores são poucos. Tem muitas pessoas que estão com medo de voltar. Tem muitas pessoas, como teve um caso hoje que eu atendi, de uma trabalhadora que morreu. Desencarnou o pai, os 2 primos, o pai, um primo e 2 amigos. A pessoa está com síndrome de pânico que não consegue sair de casa de jeito nenhum, nem para tomar vacina. Então essas pessoas nós temos que ajudar, nós temos que colaborar, nós temos que dar graças a Deus de podermos irmos à rua. A pandemia ainda vai demorar bastante, não está próximo ainda de terminar não. Mas nós já aprendemos a conviver com ela. A gente já aprendeu que tem que lavar as mãos, limpar a roupa,
tomar banho, quando chegar de lugares que estava muito aglomerado, supermercado, tem lugar que é muito aglomerado, que não tem como, a gente tem que comprar comida, né? A gente tem que sair de casa, porque a vida continua e a gente tem, o ser humano tem essa capacidade de se adaptar. Vamos usar máscara sempre. Hoje eu estava indo para o tratamento espiritual, quando entrei na rua da comunidade, eu não vi um deles usando máscara, gente. Um sequer. Então, para a gente atender esse grupo de pessoas, nós vamos ter que usar a nossa máscara. Nós vamos ter que lavar as mãos a cada vez que a gente faça um atendimento, porque o trabalho de Jesus não pode parar. E eles têm a nós para que possamos fazer esse serviço. A aula hoje foi mais curta, né? Porque a outra foi muito longa. Agora eu vou dividir, Simone, não vou fazer mais assim não. Agradeço a todos a colaboração de estarmos aqui trabalhando juntos nessa seara, né? Trabalhando com Maria, fazendo parte do exército dela, sendo ceareiros dela. E eu deixo aqui um beijo muito grande, já um beijo saudoso, porque só nos veremos daqui a 30 dias, né? Mas graças a Deus que nos veremos daqui a 30 dias. Que a lição de hoje fique dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente e que possamos em prática tudo aquilo que a gente está estudando, né? Essa história de Camilo e do seu grupo é um exemplo muito grande para a gente continuar, né? Para a gente seguir em frente, para a gente não desistir mesmo estando difícil, para que a gente continue nessa estrada cheia de espinhos, mas Jesus também caminhou em estradas espinhosas. Ele nos deu exemplo de como fazer, ele nos deu exemplo de como seguir, ele nos deu exemplo fazendo de como chegar ao Pai. Então vamos fazer, vamos caminhar, a hora a estrada vai estar melhor, a hora a estrada vai estar pior, mas certamente nós não vamos parar de caminhar, porque é a estrada que vai nos levar ao Pai, é a estrada que vai nos levar a um local no plano espiritual que a gente precisa, que é um lugar melhor. Eu hoje, quando essa minha amiga desencarnou, ela veio se despedir de mim. Ela me pediu desculpa de uma infinidade de coisas. E por último, ela chorava tanto e lamentava por ela não estar preparada para esse momento. E ela chorava muito de medo por não saber o que encontrar. Então, vamos estudar. Vamos aprender a desencarnar com dignidade, sabendo que a vida continua. Uma boa noite para todos vocês. Que os bons espíritos coloquem o remédio nas nossas águas, tanto para o nosso corpo quanto para o nosso espírito. E que as reflexões da noite de hoje fiquem em nossas mentes. Que a gente não acabe essa live esquecendo tudo que foi dito. Que a gente consiga pelo menos levar um pouquinho para a nossa vida daquilo que nós aprendemos aqui. Agradeço a todos vocês, agradeço a colaboração, agradeço a Simone a oportunidade do trabalho. E uma boa noite, que os bons espíritos envolvam todos vocês, a todos nós e as nossas famílias, agora e sempre, graças a Deus.